E aí, saudades do nosso canal Matemática Comunica Dorsa? Sua saudade vai acabar, porque hoje olha o que a gente vai falar. Isso mesmo! Volume! Para matemática, volume é quando você precisa determinar quanto de espaço um sólido ocupa, baseado em uma unidade de medida. Ou seja, você quer saber o tamanho de alguma coisa que é tridimensional. Para que você possa fazer isso, é preciso que você tenha uma unidade de medida padronizada. Às vezes, a unidade de medida é um cubo, ou às vezes a unidade de medida é uma outra referência. Por exemplo, vamos imaginar que se você estivesse no mercado vendo uma pilha de caixas de leite. Cada caixinha de leite seria uma unidade de volume. Aí você poderia dizer, aquela pilha tem 250 unidades cúbicas ou 250 caixinhas. Mas normalmente nós utilizamos cubos de arestas unitárias para determinar o volume de um sólido. Ai, pro, que complicado! Me dá um exemplo. Então, veja essa situação. Nesse exercício, a proposta é: quantos cubos formam esses empilhamentos usando como unidade padrão os cubinhos? O primeiro e o segundo, moleza de fazer. Basta que você conte os cubos que você vê e os cubos escondidos que você não vê. Na letra A, você vê 3 cubos e tem um quarto cubo escondido, então eu tenho 4 unidades cúbicas. Na letra B, eu tenho 6 unidades que eu vejo e uma que sustenta a pilha maior, então eu tenho 7 unidades cúbicas. E na letra C? Nessa letra C, você pode contar por níveis. Você percebe que bem no centro existem 2 cubos que estão sendo elevados por outros que estão escondidos? Conte quantos cubos tem nessa pilha. Você tem 2 que você consegue ver e mais 3 que você não consegue ver. Então, nesse empilhamento, você tem 5 cubos. Vamos ver o próximo nível. No próximo nível, você tem 3 cubos mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais, veja os que estão formados por 2 empilhamentos. 11, 13, 15, 17. E na parte inferior, eu tenho 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25, 26, 27, 28 cubinhos. E na letra D, que parece até aquele brinquedo do cubo mágico, você tem um empilhamento formado por 3 camadas com 9 cubinhos cada uma. 3 vezes 9, 27. Mas você deve estar se perguntando, será que toda a vida eu vou ter que ficar contando um por um? A resposta está aqui. A resposta é não. Existem maneiras práticas de determinar o volume de um cubo. Para fazer isso, basta que você faça o produto, ou seja, a multiplicação das medidas do comprimento, da largura e da altura, que no caso do cubo são 3 medidas iguais. Ou seja, basta que você faça o produto das arestas, ou aresta ao cubo. Veja se você entendeu. No exemplo a seguir, você tem um cubo de aresta 4 centímetros. Para determinar o seu volume, basta que você calcule a aresta ao cubo, ou seja, 4 ao cubo. Como é que calcula 4 ao cubo, professora? Você vai fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então o cubo da figura tem 64 centímetros cúbicos. Mas e se o volume for de um paralelepípedo? Se o volume é de um paralelepípedo, basta que você faça o produto das medidas dele, do comprimento vezes a largura vezes a altura. Quer um exemplo? Ele para você. Eu tenho um cubo que tem 6 metros, um paralelepípedo que tem 6 metros de comprimento por meio metro de largura por 2 metros de altura. Qual é o volume desse empilhamento? Você vai fazer comprimento vezes largura vezes altura. 6 vezes meio, 3. 3 vezes 2, você tem um empilhamento de 6 metros cúbicos. Viu que legal? Como o volume não é um monstrão de 7 cabeças? Mas onde é que eu uso isso, professora? Veja um exemplo. Augusto está de mudança. Para facilitar o transporte de seus objetos pessoais,
Ele pretende comprar caixas de papelão com dimensões de 45 centímetros por 30 por 15. Entre seus pertences favoritos está uma coleção de 36 livros de aventura, que possuem o mesmo formato, ou seja, todos os livros têm o mesmo volume, o mesmo tamanho das dimensões. E as dimensões estão aí na sua tela. Quantos desses livros cabem exatamente em uma caixa? E quantas caixas o Augusto vai precisar para poder guardar todos os livros para mudança? Você poderia fazer assim. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que saber quantas caixas pequenas, que são os livros, cabem na caixa maior. Para isso, determine primeiro qual é o volume de cada livro e o volume da caixa. O volume da caixa pode ser calculado fazendo 45 vezes 30 vezes 15, que dá um volume total de 20.250 centímetros cúbicos. Calculando o volume de um livro, você faz 15 vezes 15 vezes 5, que dá um volume de 1.125 centímetros cúbicos. Você não deseja determinar quantos livros cabem na caixa? Basta que você faça o tamanho da caixa, o volume dela, dividido pelo volume de um livro. E quando você faz a divisão, você descobre que cabem 18 livros na caixa. Só que o Augusto tem 36 livros. Então, ele vai conseguir guardar nas caixas, em 2 caixas completas, os seus livros. Porque, já que cada caixa cabe 18 livros, ele vai precisar de 2 caixas para carregar os seus 36 livros. Viu como é legal? Então, calcular volume é basicamente fazer o produto das arestas, quando isso é solicitado para um cubo ou para um paralelepípedo. Espero que você tenha tirado proveito dessa aula. E não se esqueça de se inscrever e acompanhar as novidades de nosso canal. Tchau, tchau!